interessante porque hoje, dia 18 de dezembro de 2024, numa tarde de uma quarta-feira, 4 pessoas estão reunidas para iniciar um projeto que a gente tem um propósito em comum, que sem sombra de dúvida é aproximar a medicina do médico da forma mais humanizada possível, da forma que se possa trazer uma medicina que não só leve em considerações os contextos de exames, de financeiro ou de qualquer coisa que não tenha o envolvimento do médico com o paciente. É um projeto que a gente tem muita esperança de que a relação médico-paciente cada vez mais se torne humanizada, e é uma coisa que eu costumo usar muito na minha vida nos últimos anos, eu tenho usado muito isso, que a gente não tem que tratar a doença, mas que a gente tem que se preocupar com o paciente, tratar o paciente. Isso envolve muito mais do que simplesmente um diagnóstico e protocolos que são usados em cima desse diagnóstico que foi dado. E hoje é um dia muito especial para mim por vários motivos, mas principalmente porque eu tenho do meu lado aqui um ser humano, como eu gosto de usar poucas vezes, um médico de homens e alma, que topou esse projeto comigo, que teve a mesma coragem que eu e o mesmo sentimento de humanidade para que a gente começasse hoje a entrar num tema até escolhido por ele, que eu achei fantástico, que a gente vai começar a comentar daqui a pouco, que a gente chama de a jornada do paciente com câncer, né? E a gente quer comentar um pouco com vocês sobre isso, então eu queria mais uma vez agradecer a você, e eu vou começar de uma forma muito simples. Quem é Fernando Vidigal? Evandro, alegria imensa estar aqui com você juntos nesse projeto. O Fernando é o pai da Júlia, pai do Davi, filho da dona Celina, casado com a Soraya, um ser humano que em algum momento da sua jornada escolheu a medicina como um propósito, como algo maior para ele buscar. Eu escolhi a medicina talvez por alguns aspectos subjetivos, talvez inconscientes, mas eu fui criado numa vila onde meu pai trabalhava e a gente morava do lado do hospital. Eu achava incrível o hospital, a possibilidade de ajudar as pessoas saíam de lá com um bebê no colo, as pessoas saíam de lá, chegavam chorando, saíam de lá melhores, enfim. Eu acho que esse cenário me motivou a fazer medicina, e eu acho que a medicina, enquanto profissão, ela vai muito além do aspecto técnico, ela entra no aspecto humano, como você bem disse, e eu gosto de dizer que eu sou especialista em gente, eu gosto de tratar pessoas, eu gosto de ver pessoas, eu gosto de ouvir a dor das pessoas, eu gosto de entrar na vida das pessoas com um intuito muito claro, de ser um agente modificador na vida das pessoas. O médico é isso. O médico, ele tem um papel fundamental de ser transformação na vida das pessoas. Nem sempre a gente cura, sempre a gente acolhe e, sem sombra de dúvida, a gente muda a vida das pessoas. Claro, desafio tremendo no dia a dia, com várias questões que a gente vai abordar aqui hoje. A gente vai ter oportunidade de discutir alguns aspectos bem práticos que impactam nessa lida com o paciente, mas sem sombra de dúvida, o nosso maior objetivo é o paciente. A gente busca fazer a diferença na vida das pessoas. Mas sabe o que eu acho interessante, Fernando? Eu fico pensando aqui e me questionando sobre alguns contextos. Quando a gente fala em medicina, o propósito sempre vai ser alegria, felicidade, situações que nos permitam fazer com que a gente se sinta bem. E aí, de repente, a gente escolhe uma área em que a gente sabe que não é fácil, né? Eu tenho alguns conceitos comigo pré-estabelecidos que eu me preocupo muito em colocar de uma forma carinhosa, por mais que às vezes não é carinhoso, né? Duelar, batalhar, sei lá, a gente pode usar o termo que a gente quiser, contra o câncer, sempre vai ser uma guerra que lá na frente a gente sabe que a gente vai perder, né? É uma guerra que o vencedor sempre vai ser a doença. Infelizmente, sempre vai ser a doença. Mas isso não significa dizer que vai ser uma derrota.
Essa capacidade de entender que você vai tratar com uma doença que não tem cura, na grande maioria das vezes, principalmente quando o diagnóstico é tardio, né? Esse é um ponto que a gente pode discutir também, a necessidade da prevenção, né? De mostrar que o importante não é tratar, mas sim prevenir. E aí eu te pergunto, mas por que, meu Deus do céu, escolher oncologia? Né? Você falou que morou do lado de um hospital, que as pessoas saíam felizes, mas por que exatamente a especialidade que mais traz dificuldades de relacionamento com o paciente, porque a batalha sempre é muito difícil? Dentro da medicina, eu escolhi a oncologia, como você já comentou. A oncologia, enquanto especialidade, é um desafio. Porém, a recompensa que a gente tem dentro da oncologia é igual. A gente tem um retorno emocional, um retorno dos pacientes muito grande. A gente lida com diagnósticos difíceis, que exigem tratamentos certeiros. A minha escolha pela medicina e pela oncologia está muito em linha com esse aspecto. O oncologista, ele é um agente modificador da vida do seu paciente. Seja no diagnóstico, seja ao longo do tratamento, enquanto suporte emocional. E sem sombra de dúvida, o bom oncologista ele faz muita diferença na vida do seu paciente. Você bem comentou, Evandro, nem sempre a gente se depara com um paciente no melhor momento da sua vida. É o contrário. A gente se depara com um paciente no pior momento da sua vida. Ele teve um diagnóstico de câncer e ele vem até você, seja com um diagnóstico, seja com uma suspeita de câncer. Importante destacar que dentro dessa palavra câncer existe um grande universo. Existem diferentes doenças, existem diferentes momentos em que essa doença é diagnosticada, você bem disse isso, a gente chama isso de estágios da doença, e claro, as chances de cura mudam e a gente vem avançando muito em relação a alguns tratamentos específicos, a gente vem conseguindo tornar essa doença, que até pouquíssimo tempo atrás era uma sentença de morte, de uma maneira geral, numa doença mais crônica, óbvio, quando a gente não pode curar, e muitas vezes a gente pode curar. E a gente sempre lida com o sofrimento. O sofrimento humano é algo intrínseco à nossa existência, e é muito importante que o médico oncologista ele aborde questões de sofrimento, que ele entenda esse paciente do ponto de vista psicológico e que ele possa ser um suporte nessa jornada para que o paciente consiga se encontrar, para que ele consiga juntar forças e, obviamente, que ele consiga fazer o melhor tratamento e que ele consiga ser muito bem assistido. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui. Pensando no que você acabou de falar, eu acho que a gente pode iniciar o que nos traz aqui hoje, nesse primeiro encontro, desse projeto que está começando hoje. Eu acho que a gente pode iniciar, então, a partir desse momento, e aí eu acho que cabe, quando a gente usa a palavra, a jornada do paciente com câncer, né? O que a gente faz? Qual que é o primeiro grande desafio? Como é que a gente recebe num consultório um paciente que, na maioria das vezes, ele já chega pra gente com o diagnóstico feito, né? O diagnóstico esse que é dado por um papel. E aí eu também gosto de brincar com algumas coisas que no fundo não tem brincadeira nenhuma, né? Eu costumo dizer que papel não sangra, papel não chora, não né? Sente. Papel não sente, né? E muitas vezes ele recebe isso, e aí eu quero fazer mais um comentário ainda, que é em relação à questão de rede social. Eu acho que esse é um grande problema, quando mal utilizado, ele vai para o tal do Dr. Google lá, e ele começa a achar as piores coisas possíveis. Então, eu acho que dentro de uma jornada, o começo é quando ele entra no consultório e você está no momento de fazer um diagnóstico. Como é que a gente começa isso, meu amigo? Eu acho que essa jornada do paciente ela é extensa, né? Quase sempre o paciente começa a ter alguns sinais ou sintomas que denotam uma doença oncológica, né? E essa jornada, os desafios começam aí, porque muitas vezes esse paciente ele passa com 2, 3, 4 médicos até que alguém pense na possibilidade que esse paciente tem um câncer e que possa ser feita uma investigação. Esse ponto ele é essencial. Então aqui eu acho que valem algumas dicas muito importantes. Quais sinais, quais sintomas que devem levar qualquer pessoa, qualquer adulto em geral, a procurar um atendimento médico? Em geral, Evandro, perda de peso inexplicada, persistente,
progressiva, deve ser investigado. Outros sintomas, por exemplo, sensação de fadiga, cansaço crônico, progressivamente deve aumentar. A gente poderia aqui fazer uma lista extensa de sinais e sintomas que o paciente pode vir a apresentar, mas alguns são muito marcantes e devem ser lembrados para todo mundo. Um exemplo típico da sua área, da ginecologia, para as pacientes que estão na pós-menopausa, qualquer sangramento não deve ser encarado como normal, ele deve ser pesquisado sempre. Então, sangramento vaginal é muito importante. Lembrando que, quando a gente fala de sangramento vaginal, isso pode ser um câncer de endométrio. Sim. E a paciente, na imensa maioria das vezes, tem um diagnóstico no estágio precoce, passível de cura, passível de uma cirurgia, uma abordagem curativa, pode nem precisar de quimioterapia, de radioterapia. Então, isso é muito bom. Se a gente pensar no câncer mais comum nas mulheres, o câncer de mama, qualquer nódulo mamário, ele deve ser investigado por um profissional. A gente vai aí para sintomas gastrointestinais, sangramento nas fezes, sangue vivo, presença de coágulo nas fezes, sempre deve ser investigado. Sangue na urina, a mesma coisa. Febre à noite com sudorese deve ser investigado para a presença de leucemias e linfomas. Enfim, são sinais e sintomas que mostram aquilo que a gente sabe. O corpo fala. E um detalhe importante em relação a essa questão dos sinais e sintomas é que quanto mais precoce o paciente procurar atendimento, e aí não precisa ser um oncologista, pode ser um clínico geral, um médico de família, um cardiologista, maiores são as chances desse diagnóstico ser feito num momento precoce, cujas chances de cura são maiores. Então, aquele medo, aquela frase que os pacientes falam, quem procura acha. Quem procura acha, e quem acha faz um diagnóstico muitas vezes precoce, com uma chance de cura alta. Então, essa questão dos sinais e sintomas, elas são muito importantes. Certo. A gente tem alguns estudos que mostram que, em média, no Brasil, um paciente que, em média, que apresenta algum sinal e sintoma de câncer, passa por 3 médicos até que alguém pense que isso pode ser um câncer. Isso para alguns tipos de tumores, se você pensar, por exemplo, câncer de pulmão, pode significar as chances de cura ou não. Você pode ter uma doença localizada e o paciente tem, por exemplo, um quadro de tosse há mais de 2, 3 semanas, não procura ajuda. Se aquilo não for adequadamente conduzido, em 3 meses dessa doença precoce, você pode ter já uma doença com presença de metástases, um cenário mais não passível de uma cirurgia. Então, o paciente sai de uma doença potencialmente curável para uma doença incurável. Então, essa etapa que antecede o diagnóstico oncológico, ela é muito importante. E aqui vale mencionar a atenção que o paciente tem que ter, a atenção que os familiares têm que ter, uma atenção especial para os médicos, porque quem faz o diagnóstico de câncer, por incrível que pareça, não é o oncologista. Não. O oncologista quase sempre recebe os pacientes já com o diagnóstico. O médico de família, o clínico, o ginecologista, que é o médico, o grande médico da mulher, é o ginecologista, para que ele possa pensar nessa possibilidade e para que ele possa fazer uma investigação. Eu acho que a jornada do paciente, tocando aí no nosso tema de hoje, ela começa aqui. Sinais e sintomas que podem significar a presença de um câncer. Você comentou a respeito da questão do sangramento na pós-menopausa. A gente se depara com situações que vale a pena a gente ilustrar do ponto de vista real, né? Não é só da questão das possibilidades, mas da realidade. Eu já tive a infelicidade de abordar cirurgicamente pacientes com sangramento já na menopausa, que foram escondidos tanto da família quanto de qualquer outra pessoa que pudesse ajudar, e quando o diagnóstico foi feito, na realidade o tratamento já não era mais nem sequer curativo, né? E são pacientes que vão a óbito em menos de 6 meses. E aí eu acho que vale a pena a gente fazer um gancho para 2 situações. Primeiro, família. A importância que a gente tem de agregar o contexto familiar, já partindo do princípio que esse paciente tem um diagnóstico de câncer. Ele sabe que ele tem câncer, né? E normalmente a primeira pergunta que se faz é: quanto tempo eu tenho de vida? A gente sabe que isso não existe mais, isso né? Não existe. Mas eu acho que vale a pena, Fernando, comentar a respeito da questão do contexto familiar dentro dessa doença e do caminho que vai se optar ou pelo tratamento cirúrgico ou pelo tratamento radioterápico, quimioterápico. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa comentar também, né? Eu acho que dentro dessa cena câncer existem diferentes atores.
Eu acho que o grande ator e a grande peça central-chave é o paciente, mas a gente tem a equipe médica e a gente tem a família. A família desempenha um papel fundamental dentro desse contexto do diagnóstico de câncer. A família, muitas vezes, ela pode atuar positivamente ajudando, mas ela pode também atuar negativamente. A família tem um papel chave no sentido de ser suporte. A família, ela conhece todo o contexto daquele paciente, é um irmão, um pai, um sobrinho que conhece a história, a biografia daquela pessoa. Então, ela consegue interferir positivamente, pensando no lado bom, e ela consegue, utilizando da sua relação com o paciente, ajudar muito nesse contexto. Acho que alguns pontos são importantes. Primeiro, a família tem que ser família, tem que estar presente. Eu acho que essa é a primeira palavra, presença. O familiar tem que estar presente. O familiar não tem que ser o médico do paciente, o familiar não tem que ser o tomador de decisão daquele paciente. O paciente ele é senhor das suas decisões, mas sem sombra de dúvida ele tem que estar presente. Bom, esse familiar ele está inserido num contexto social também, ele tem lá as suas demandas, então a gente muitas vezes vê alguns familiares falando, eu vou abandonar tudo para poder cuidar. Nem sempre é o melhor caminho, a gente sabe que esse cuidado deve ser compartilhado por diferentes familiares e ao longo dessa jornada do paciente, esse familiar, sem sombra de dúvida, ele vai ter um papel decisivo, trazendo então elementos muito palpáveis como carinho, afeto, a ajuda literal de levar um familiar até um hospital, levar um familiar até uma consulta médica e de estar ali presente para poder escutar, para poder ajudar de todas as maneiras possíveis. Costumo dizer, a família ela é muito importante e a gente sempre procura reconhecer quem realmente é família, porque às vezes familiar não é só aquele parente de sangue, aquele irmão, aquele tio. Exato. É aquela pessoa que faz a diferença, aquela pessoa que está presente e que realmente se importa com o paciente. É tão interessante a gente entender esse contexto do envolvimento com as pessoas, e aí eu consigo até enxergar um pouco mais de ampliação dessa questão do contexto familiar. Eu acho que um ponto importante que a gente precisa colocar dentro dessa abordagem, dessa jornada, com o envolvimento do início do diagnóstico, da família entrando dentro do contexto do tratamento, a família faz parte do tratamento. A gente precisa entender que essa doença, ela não é tratada sozinha. Se há uma coisa que ninguém vai conseguir fazer sozinho, é tratar câncer. Câncer hoje significa equipe multidisciplinar. Significa que você tem que pensar de forma que um fisioterapeuta pode fazer diferença, um nutricionista pode fazer diferença, um odontólogo pode fazer diferença, um assistente social pode fazer diferença, até pessoas que você jamais imaginaria pode fazer a diferença. Porque a partir do momento que você consegue trabalhar o câncer não como uma doença, mas como um momento que o paciente está passando, né? E que muitas vezes a gente não tem que se preocupar com o contexto de usar a palavra cura. Cura é uma palavra que a gente tem que evitar, na minha opinião, ao máximo. O que a gente tem que pensar sempre é em usar tempo livre de doença. Mas agregar esse tempo livre de doença uma outra condição chamada qualidade de vida. E tratar do corpo sem tratar da alma, eu acho que cria uma dificuldade muito grande. Porque a alma, às vezes, é mais doença do que o corpo. Fernando, tempo livre de doença com qualidade de vida. Bora lá, cara, o que a gente faz? Bom, você trouxe elementos aqui essenciais, né? Eu, enquanto oncologista, tenho certeza que eu não cuido sozinho de um paciente com câncer. A gente precisa de um time, e esse time ele é muito grande. As pessoas são complexas, o câncer é uma doença complexa e, como tal, ela tem um papel físico, ela desempenha um papel físico, ela desempenha um papel psíquico, emocional. E essas esferas precisam ser abordadas, né? A gente sabe, você citou bem aí o papel de outras especialidades não médicas. Sim, e todas as especialidades médicas que de alguma maneira lidam com esse paciente. Bom, quando a gente tem um diagnóstico de câncer, né, além de toda essa abordagem multidisciplinar, essa abordagem integral, essa visão do paciente acima da sua doença,
a gente tem que pensar que esse paciente vai percorrer essa jornada e muitas vezes ele vai ter um tratamento pela frente, um tratamento que muitas vezes pode lhe custar qualidade de vida, isso é importante destacar, seja do ponto de vista cirúrgico, que vai levar a alguma limitação funcional, seja do ponto de vista com tratamentos medicamentosos, entendendo que tratamento medicamentoso não é só quimioterapia. A gente tem terapias-alvo, a gente tem imunoterapia, a gente tem uma série de medicamentos hoje que conseguem trazer resultados melhores, com menos efeitos colaterais. A gente tem aí a jornada do paciente na radioterapia, são uma série de etapas que esse paciente vai ter que percorrer. Então, durante esse momento, a gente precisa de uma equipe muito coesa, a gente já falou de família, a gente já falou da importância da visão multidisciplinar para que o paciente possa passar por esse momento, que é um momento delicado, é um momento mais difícil. Porque o que a gente busca? A gente busca, primeiro, que esse paciente possa se curar. Eu acho que esse é o caminho que a gente busca. Às vezes a gente não consegue. A cura nem sempre ela é possível. Porém, a gente sabe que quanto mais esse paciente ficar livre de doença, conforme você bem mencionou, vivendo com qualidade de vida, melhor é. Então, o nosso papel é buscar sempre isso. Quando a gente fala em cura, né, a gente depende basicamente de uma avaliação a médio e longo prazo, que o paciente estaria livre de doença, sabendo que a doença, infelizmente, ela pode voltar, isso faz parte da jornada desse paciente. Agora, que esse tempo seja com qualidade. Hoje a gente não mede mais o tempo simplesmente em meses, em anos ou dias. A gente tem uma visão diferente, a gente olha para esse paciente e entende que muitas vezes a qualidade com que ele vive esse tempo, e qualidade significa tempo com a família, qualidade significa preferências pessoais, hobbies, viagens, aspectos que são absolutamente não médicos, entre aspas, muitas vezes intangíveis, mas que para aquele paciente faz a diferença. E aí a gente entra num conceito amplo de qualidade de vida, que está muito além de ausência de doença. Qualidade de vida, ela suplanta e ela engloba uma série de fatores que a gente precisa, sem sombra de dúvida, proporcionar para esse paciente. Por isso que é tão importante conhecer o paciente. Por isso que se a gente conhecer a doença e não conhecer o paciente, a gente trata a doença e não trata o paciente. Então, quando a gente conhece a biografia dessa pessoa, a gente entende o que ele gosta de fazer. Isso é muito legal. Quais são as preferências dele, né? Assim, o que ele no tempo livre gosta, que tipo de música que ele gosta de escutar, né? Que tipo de show que ele gosta de ir, qual esporte, qual time do coração. Então, são aspectos que muitas vezes podem passar desapercebidos, mas que na prática é o que faz a diferença. Total. Né? É o conceito mais amplo de viver. E a gente busca isso. A gente busca que, primeiro, o paciente não tenha uma visão da doença como sendo o mais importante, que ele tenha uma visão da vida como sendo o mais importante. Isso é fundamental. E que ele viva a vida com maior qualidade. Eu falo para os meus pacientes que quanto mais eles se esquecem de mim, melhor é, porque eles têm aquilo que a gente chama de tempo livre do médico, que é ótimo, né? Ficando longe do médico, certamente ele está se preocupando com outras questões. Mas, na prática, Evandro, eu acho que a gente ampliou muito esse conceito do que é viver, do que é ter qualidade de vida. Isso é muito e a gente legal. Não procura, Isso é muito legal. a gente procura não responder para o paciente se ele vai se curar ou não, até porque a gente não tem essa resposta. Tem um ponto a gente não consegue dar uma certeza, porque nós lidamos com uma variável biológica, que é a vida, e com variáveis absolutamente fora do nosso controle, muitas vezes. Então, eu acho que quando a gente entende isso e passa para o paciente a mensagem de que nós estamos buscando o melhor para você, só que veja, nós estamos buscando o melhor para você e dentro do seu conceito. Eu acho que isso é qualidade de vida. Não, é interessante porque assim, tem alguns comentários que você acaba usando com uma rotina muito maior, né? Eu gosto muito de comentar para o paciente e de dizer assim, não transforma a sua vida na sua doença. Você não vai pegar a sua vida inteira
família, trabalho, lazer, filhos, pegar tudo isso e colocar dentro da sua doença. Não faça isso. Você tem um componente chamado doença que vai fazer parte da sua vida, mas que esse componente chamado doença não vai ser o grande fator responsável para estabelecer como você vai viver. Né? A doença é um fator que faz parte da vida? Mas não é ela que vai para estabelecer regras, e sim pelo contrário, você vai criar regras para mostrar para a doença que a doença é mais um componente, mas que ela não vai tirar a sua qualidade de vida. Você vai precisar tomar cuidados, você vai precisar fazer tratamentos, né? E baseado nisso, tem uma coisa que me preocupa muito, assim, na prática do dia a dia, Fernando, que a gente tem que ter muito cuidado. E eu acho que na quimioterapia, por exemplo, que eu sei que é uma área que você está muito próximo, existe uma preocupação muito grande com a questão da toxicidade medicamentosa, né? O quão mal a utilização da quimioterapia faz, né? Na minha abordagem cirúrgica, eu tenho muita preocupação, por exemplo, em relação à agressividade da cirurgia ser maior do que a agressividade da própria doença. Eu acho que esse é um ponto importante da gente comentar. Eu, como cirurgião, não posso pensar em fazer uma abordagem cirúrgica que pode até resolver a questão da doença, mas que cria uma perda de qualidade de vida muito maior do que a própria doença provocaria. Eu acho que na parte clínica também tem muito isso, né? Sim, acho que o tratamento, de uma maneira geral, ele não pode ser pior do que a doença. Eu acho que esse é um conceito que fica muito claro para a gente. Obviamente, a gente pesa muito isso a depender do momento em que o paciente vive, se é uma doença incurável ou se é uma doença potencialmente curável. Em relação a tratamentos, Evandro, a gente avançou muito. Eu acho que aquela visão clássica do paciente fazendo quimioterapia, vomitando e morrendo, a gente conseguiu superar. Hoje a gente já tem medicamentos que conseguem controlar esses sintomas de uma maneira muito, muito interessante. Você tem pacientes paciente, por exemplo, que vomita durante o tratamento, eu não me lembro a última vez que eu vi. Obviamente você vai ter limitações. Agora, do ponto de vista de medicamentos de suporte que o paciente consegue receber para poder fazer aquele tratamento, a gente avançou muito, sem sombra de dúvida. Porém, o oncologista, pela própria natureza da especialidade, ele está o tempo todo pesando o risco-benefício. Da mesma maneira que você pesa risco-benefício na sua cirurgia, a gente pesa risco-benefício com os nossos tratamentos. E conforme eu comentei, a gente lida com diagnósticos difíceis e que exigem soluções certeiras, tratamentos certeiros. E muitas vezes esses tratamentos, eles têm o potencial de toxicidade, mas do ponto de vista clínico, a gente consegue sim ter uma estimativa, nem sempre exata, porém a gente consegue sim trazer esse paciente para uma qualidade de vida até mesmo dentro do tratamento. Então, acho que é importante destacar isso. Dentro de limitações entendidas como aceitáveis, o paciente pode ter qualidade de vida durante o seu tratamento, pensando lá na frente nesse tempo livre de doença, pensando muitas vezes em cura para a sua doença, para que a gente possa pesar risco-benefício da mesma maneira que na cirurgia, da mesma maneira em que outras modalidades de tratamento. Tem um ponto que eu queria tocar, que eu acho que talvez seja um dos pontos mais delicados, porque envolve muito a questão da espiritualidade, da religiosidade, né? Que são temas normalmente que a gente tem que ter um certo cuidado, porque isso acaba gerando, às vezes, uma necessidade de uma autoafirmação dentro daquilo que você acredita no seu conceito da existência de Deus, né? E muitas vezes a gente encontra dificuldades por parte, principalmente do paciente, nessa jornada de aceitar que acima da espiritualidade tem uma crença e que a gente precisa entender e respeitar isso. Eu tenho visto nas suas redes sociais, você tem feito alguns comentários em relação a essa aproximação do câncer, da doença, do paciente, do tratamento com a espiritualidade. Por que você tem feito isso? Por que eu tenho observado que você tem colocado isso de uma forma até mais enfática do que a gente está acostumado a ver? A espiritualidade é uma ferramenta que, sem sombra de dúvida, está transformando o tratamento. Você acredita em milagre? Depende da definição de milagre, né? Einstein tem
tem uma frase incrível que eu acho maravilhosa. Tem duas maneiras de se entender a vida: achar que não existe milagre ou que tudo é um milagre. Eu acho que isso resume bem o que a gente entende como milagre. Primeiro aspecto em relação à espiritualidade. A espiritualidade tem uma base científica. Sim. Se a gente fizer uma busca hoje em anais médicos, procurando uma correlação entre espiritualidade e câncer, você vai achar uma infinidade de artigos científicos mostrando melhores desfechos oncológicos, tempo livre de doença, chances de cura, enfrentamento de doença, para aqueles pacientes que desenvolvem espiritualidade. Então tem uma base científica. Da mesma forma que eu indico um tratamento com uma imunoterapia, com uma terapia-alvo, eu prescrevo para que aquela pessoa, para que aquele paciente desenvolva a espiritualidade. A gente está no mesmo patamar daquilo que a gente chama no termo médico nível de evidência científica. Caramba! Então acho que começa por aí. Segundo aspecto, os benefícios são palpáveis. Os pacientes que desenvolvem espiritualidade, ou seja, que se conectam com algo maior. E aí a gente pode até discutir o que é esse algo maior. A gente chama isso de Deus, a gente chama isso, alguns chamam isso de cosmo, universo. Isso varia de acordo com a sua crença. Que é uma outra questão ligada à espiritualidade. A espiritualidade é essa conexão maior que as pessoas, que os pacientes estabelecem. Esses benefícios, eles são claros. Esses pacientes, ao longo do seu tratamento, eles são mais calmos, eles têm menos efeitos colaterais com o tratamento, e quando eles têm efeitos colaterais, eles toleram melhor. Essa jornada parece que ela fica mais calma, ela fica mais tranquila. Isso eu estou falando da minha avaliação pessoal enquanto médico. Sim. Cuidando de pacientes há mais de 20 anos, entendendo a jornada desses pacientes, entendendo os desafios inerentes a todo esse processo. Então, esses benefícios, eles são palpáveis. Se você pensar em relação a questões envolvendo o próprio status físico do paciente, aquele paciente, ele tem melhor resposta a esse tratamento. Do ponto de vista psíquico, ele adoece menos, ele tem menos depressão, ele tem menos ansiedade. Do ponto de vista emocional, ele consegue lidar melhor com todas essas adversidades. Então, baseado em tudo isso, hoje, algumas sociedades, como não só a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia, preconiza, fala, olha, é fundamental você abordar, faz parte do tratamento você discutir espiritualidade. Agora, existem algumas barreiras. As pessoas confundem religiosidade com espiritualidade. Acho que cada um dentro da sua crença, eu tenho a minha, você tem a sua, a gente tem a nossa religiosidade baseado muito na nossa história pessoal, na nossa biografia pessoal, mas sem sombra de dúvida, independente da religiosidade, aquele paciente que busca a espiritualidade, esse paciente ele vai muito melhor ao longo do seu tratamento. E num cenário tão difícil, Evandro, como é o tratamento do câncer, e considerando o baixo custo, ou o custo zero da espiritualidade, sem sombra de dúvida, é uma balança muito favorável. Eu venho recomendando para os meus pacientes para que eles possam desenvolver a espiritualidade da sua maneira, para que eles possam buscar essa conexão com algo maior, para que eles passem por esse caminho de uma maneira mais amena e se sintam mais íntegros, se sintam melhor ao longo da sua existência. Mas pensando nisso hoje, no contexto diário hoje, será que a gente pode considerar que o valor que se dá a um tratamento cirúrgico, o valor que se dá, não estou falando de valor financeiro, mas o valor do ponto de vista terapêutico, né? Do ponto de vista de tratamento, será que esse valor financeiro, será que esse valor cirúrgico, será que esse valor de tratamento radioterápico, quimioterápico, ele tem hoje a mesma valorização que a gente coloca por um agregar do tratamento da espiritualidade? Eu diria o seguinte, será que hoje o que se fala de espiritualidade, o que se fala de crença, de aspecto religioso, ele tem o mesmo valor do ponto de vista médico? Você acha que a gente considera ele tão importante quanto
a questão de uma terapêutica baseada em evidências de protocolos, tanto cirúrgicos quanto clínicos? Será que não teria um espaço maior para isso hoje, dentro da realidade que tanto você quanto eu vivemos? Eu acho que a espiritualidade é um pano de fundo, né, que é como se fosse na cena, aquele pano de fundo e o paciente ali fazendo os seus tratamentos cirúrgicos, quimioterápico, imunoterápico, radioterápico, seja lá o que for. Em termos de o que é mais importante, eu não sei te responder, Evandro. A gente não tem essa resposta. Eu acho que quando você avalia o tratamento estrito, né, o tratamento que a gente aprende nos livros, que envolve cirurgia, quimioterapia, radioterapia, eu acho que o benefício está bem provado e o benefício da espiritualidade está bem provado. Agora, eu acredito que os dois têm um efeito, um em outro, sinérgico. Eles se somam e eles se multiplicam. Eu acho que esse conceito ele é muito importante no sentido de entender que o benefício ele é muito maior. Eu não sei e nem quero saber, para te falar a verdade, quem que é mais importante aqui. Eu acho que na prática a gente tem duas estratégias que são muito interessantes e que hoje elas são como se fossem duas asas que caminham juntas, né? Que estão ali juntas, uma ajudando a outra e, sem sombra de dúvida, fazendo a diferença na vida dos pacientes e dos familiares. Eu falo sempre isso, não é só para o paciente. A espiritualidade, ela precisa fazer parte também daquele familiar que cuida daquele paciente. Quando aquele familiar, aquele paciente começa a questionar dados científicos, apenas olhando curvas de sobrevida, olhando aspectos estritamente racionais, olhando o Dr. Google, olhando questões que muitas vezes fogem do nosso controle, as coisas começam a ir muito mal. Mas quando você vê aquele paciente dentro de uma relação médico-paciente, o familiar participando dessa cena e eles olhando a espiritualidade como um bálsamo que traz ali um conforto, que traz não uma certeza, mas uma perspectiva de que a gente pode seguir muito melhor passando por esse momento que a gente não queria passar. Ninguém quer ter um diagnóstico de câncer, ninguém quer passar por um câncer. Mas uma vez que o diagnóstico ele se dá, a gente precisa sentar e discutir como é que a gente vai passar por esse caminho. Enquanto médico, como eu vou te ajudar? Você, enquanto paciente, o que você precisa fazer? O termo paciente é muito ruim. O paciente é parte ativa da história. O familiar, qual que é o seu papel nessa jornada? A equipe multiprofissional, qual que é o papel dessa equipe? Ou seja, a gente precisa definir bem dentro dessa cena quais são esses papéis, sabendo que no centro e o mais importante é aquela vida, é aquela pessoa, é aquele paciente que está ali, que precisa ser bem cuidado. E a nossa espiritualidade? A nossa espiritualidade ela é fundamental. Como é que a gente aborda um paciente que você está olhando para ele, na prática do dia a dia você vai pensar assim, poxa, eu vou oferecer o que se tem de melhor do ponto de vista em evidência clínica, esse paciente vai fazer uma série de etapas, de ciclos de quimioterapia, né? Eu vou tentar trazer tudo aquilo que é mais importante para ele naquele momento do diagnóstico, naquele momento da jornada, mas aí dentro você está sabendo que a sobrevida dele são 3, 4 meses, se muito às vezes, né? E aí? E a nossa espiritualidade nesse contexto? A espiritualidade para o médico, ela para mim é essencial. Eu consigo fazer o que eu faço, eu consigo acordar todos os dias, ir trabalhar motivado, feliz, porque eu procuro desenvolver a minha autoespiritualidade, eu procuro desenvolver o meu autoconhecimento, eu procuro me entender como pessoa sempre e, obviamente, entendendo essas minhas emoções, trazer isso numa perspectiva maior que engloba a espiritualidade. Hoje a espiritualidade para mim ela é fundamental. Eu tenho as minhas práticas espirituais, eu tenho a minha religiosidade, que me torna uma pessoa melhor, que me faz feliz e que desperta em mim um desejo diário de ajudar as pessoas. Há 20 anos, quando eu me formei, eu imaginava que com o passar do tempo eu perdesse a minha sensibilidade, a minha capacidade de cuidar de pessoas. Eu tinha muito medo disso, de um dia deixar de ser aquele médico sonhador que um dia lá atrás me motivou, aquela pessoa sonhadora que me motivou
a estudar tanto, a buscar tantas especializações para ser um profissional adequado, para cuidar bem das pessoas, e que aquele profissional se perdesse em relação à sua sensibilidade, à sua capacidade, à sua empatia de se colocar no lugar do outro e trazer ali um conforto. Quando eu desenvolvo a minha espiritualidade, eu renovo, é uma energia nova que eu trago para dentro de mim, e isso me faz hoje, com 20 anos de formado praticamente, me faz hoje, a cada dia, ter o mesmo sentimento que eu tinha 20 anos atrás. Eu acho que isso é incrível. Eu acho que isso é incrível, e cada vez mais eu procuro desenvolver isso, porque isso me aproxima da medicina, isso me faz um médico melhor, um médico mais humano, e isso me aproxima dos meus pacientes. Eu acho que essa química, ela é muito interessante, e isso faz com que o passar do tempo não seja algo que te tire aspectos essenciais no cuidado médico. Eu acho que a gente fica melhor enquanto médico, as nossas condutas são mais acertadas com o passar do tempo, mas sem perder aquele caráter humano, sem perder aquele brilho nos olhos, de olhar cada paciente de um jeito único e cuidar dele da melhor maneira. Eu acredito muito que a gente é capaz de saber encerrar um ciclo, né? Às vezes a gente escuta assim, mas depois que eu morrer, o que vai acontecer comigo? Essa é uma resposta que a gente vai encontrar em inúmeras vertentes, né? Inclusive ligada à religiosidade, né? Se você perguntar isso para um espírita, vai ser uma resposta. Se você perguntar isso para o evangélico, vai ser outra, para o católico, outra. Mas eu acho que a gente saber encerrar ciclos que nem sempre vão se encerrar no momento que deveriam. Então, assim, principalmente quando você se depara com pacientes muito jovens, né? Pacientes que você vê 30, 35 anos, que do ponto de vista de vida, de perspectiva de vida, né, nem sequer chegou à metade daquilo que poderia ser a vida, e você vê que realmente esse paciente vai ter uma doença agressiva, uma doença que, como eu gosto de dizer, ela não consome só o corpo, ela consome a alma, ela consome sonho, ela consome expectativas de realizações que possivelmente você não vai ter em função daquilo que está acontecendo com o seu corpo, né? Eu acho que se você consegue se transportar de uma certa forma para a doença do seu paciente, né? Eu tive um grande mestre, ele usava um comentário que eu adorava, ele dizia que a gente sempre tinha que tratar o nosso paciente como se fosse a pessoa mais importante do mundo. A pessoa que você mais ama está ali na sua frente e você tem a oportunidade de oferecer algo que vai fazer bem para ela, que vai mudar a qualidade de vida dela, né? Câncer ainda é uma palavra muito agressiva, né? As pessoas às vezes se deparam com determinadas situações que elas jamais imaginariam que fosse acontecer, que tiram toda a capacidade de continuar de uma determinada vida. A sensação de você não ter capacidade de resolver um problema seu é muito ruim, né? Você ficar dependendo dos outros, e o câncer acaba criando essa dependência, né? O paciente que tem câncer, querendo ou não, ele sempre vai ser dependente de algo para que ele possa se sentir bem. Então, acho que nessa jornada toda que a gente está comentando aqui, eu já não sei nem há quanto tempo a gente está conversando. Produção, quanto tempo de conversa aí, produção? Eu não sei se a gente tem que se preocupar. 42 minutos? Meu Deus do céu, parece que tem 2 que a gente está conversando. Eu acho que a gente tem que ter dentro desse contexto, Fernando, uma preocupação muito grande em saber encerrar ciclos, né? Aqui atrás tem uma máquina de costura que eu recebi de uma paciente que eu não acho que ela foi embora. Ela tinha 92 anos de idade, tem 3, 4 meses que ela encerrou seu ciclo, me deu autorização, disse que eu podia comentar a respeito disso, então eu me sinto à vontade para falar sobre isso. E dentro dessa jornada que nós convivemos juntos por 30 anos, de uma doença que, para perspectiva, segundo os protocolos, né, o médico adora falar difícil, segundo os guidelines, né, o paciente não sabe o que é guideline, nunca vai saber, né, o paciente tem que saber o que é importante para ele, nessa relação, nessa jornada. A forma de você conversar não tem que ser uma forma para você, mas tem que ser uma forma para o paciente, né. E ela me disse uma coisa muito interessante, né, eu tive a oportunidade de conversar com ela, e o que levou ela não foi a doença, não foi o câncer de ovário que ela teve aos 60 anos de idade, mas os 92 anos de idade, né, e que foram muito bem vividos. E ela conseguiu, nesse contexto, chegar para mim e colocar
que ela soube encerrar o ciclo dela. Estava na hora realmente daquele ciclo, naquele contexto, onde a aproximação dela com o médico foi um câncer, mas que ela conseguiu transformar tudo isso numa coisa que fez bem para ela. Ela inseriu dentro da vida dela uma doença grave, mas que não foi capaz de mudar a vida dela. Dela perder o sorriso, dela continuar jogando o baralhozinho dela com as amigas, dela entender que as restrições não eram da doença, mas sim da idade, que é um ponto importante, né? A gente tem que sempre tentar mostrar numa jornada contra o câncer que as restrições elas não têm que ser maiores do que a sua capacidade de vencer. E quando você consegue colocar isso para o paciente, você consegue fazer com que ele entenda que dentro da sua vida existe uma doença, mas uma doença que não vai interferir na jornada. Não é uma doença que vai transformar a vida num contexto negativo, que você vai começar a questionar a sua religiosidade. Por que Deus fez isso comigo? Né? Por que a minha família está tendo esse tipo de comportamento? Por que eu não consigo mais pensar em viver por conta de uma doença que, como você colocou muito bem, hoje é totalmente diferente. Eu não sei como é que vai ser daqui 30 anos, mas hoje a gente já consegue ter uma sobrevida, uma qualidade de vida em cima desse contexto, dessa doença, que permite que a gente possa mostrar para o paciente. Agora, se a gente não trabalhar, como foi dito aqui nesses 40 minutos, com humanização, com equipe multidisciplinar, olhando no olho do paciente, não escondendo nada, né? Existem muitas formas de você falar que uma pessoa tem câncer. E às vezes até a forma com que você coloca acaba agravando a própria doença da forma com que você se comunica com essa paciente. Mas trazendo para ela um problema que ela não vai resolver sozinha. E que ela pode contar com tudo isso. Se a gente começar a enxergar isso mais, eu me arrisco a dizer que você não vai ter como principal tratamento da doença uma abordagem cirúrgica ou uma avaliação quimio-radioterápica. Elas são importantes sim, mas elas sozinhas não vão chegar àquilo que a gente espera, que é uma qualidade de vida e uma sobrevida com dignidade. Eu acho que esse é um ponto legal. Alguma história para contar? Evandro, acho que você trouxe bem várias histórias, mas acho que você trouxe bem o enfrentamento da morte, trazendo o primeiro tópico. Esse é um desafio da humanidade, né? A gente discute vida e ao mesmo tempo a gente discute morte, ponto e contraponto. A gente sabe que a única certeza é a morte, né? E a minha impressão é que muitas vezes a gente vive como se não fosse morrer. E aonde que o câncer entra nessa história? O câncer, um diagnóstico oncológico, um diagnóstico de câncer, seja ele de qualquer natureza, é como se fosse alguém que bate na porta e fala, olha, a vida acaba. Pode ser que a vida acabe por aquele câncer, pode ser que a vida acabe por outro motivo, mas sem sombra de dúvida, o câncer ele é um lembrete de que a vida tem fim. E muito se discute hoje tempo de vida, a gente falou de qualidade de vida. Eu costumo dizer que existe um dia que a morte vai chegar para todos nós, essa é uma condição inexorável, mas até lá existe uma infinidade de dias, pode ser mais, pode ser menos, que a gente tem a chance de começar a cada dia de um jeito diferente e fazer a diferença na vida das pessoas e fazer a diferença na nossa própria vida. E eu acho que esse é o convite, se a gente for fazer uma releitura daquilo que o câncer ensina, pode ser paradoxal dizer isso, mas dentro daquilo que a doença de uma maneira geral ensina é que a gente precisa viver melhor a nossa vida, porque em algum momento a gente vai falecer, em algum momento a gente vai partir. E essa visão de ciclos ela é muito interessante, porque a gente morre do jeito que a gente viveu. Muitas pessoas vivem mal e depois culpam a morte por uma vida ruim. E é o contrário. Se a gente imaginar a sequência da vida, ela começa, ela se estende e em algum momento ela acaba. E a gente tem que procurar sempre isso, viver bem a vida. Então, um diagnóstico oncológico, ele é um desafio por vários motivos, mas se a gente pudesse destacar um ponto positivo, ele lembra que a gente um dia acaba, que um dia a gente vai embora e que até lá a gente precisa viver bem a vida, porque muitas vezes eu conheço inúmeras pessoas e eu conheço, para trazer para você um caso que ilustra bem isso, que ele me disse, um paciente, um grande empresário, que
que financeiramente estava muito bem, dentre as riquezas, a financeira ele tinha, mas que ele só conseguiu tirar férias a partir do momento que ele teve um diagnóstico de câncer. E só a partir daí ele conseguiu ter tempo para ir buscar o neto na escola, ou seja, incrível, depois de um diagnóstico de câncer ele só passou a viver. Ele só passou a viver realmente depois que ele teve um diagnóstico de câncer, porque até ali ele resolvia problemas, ele era um grande empresário, ele não tinha tempo para a família. Então, eu acho que essa história, tem uma série de detalhes aí bem interessantes, mas essa história ilustra bem isso. Naquele momento que o câncer chegou, bateu na porta dele e falou, olha, a vida acaba, vai viver um pouquinho, vai poder aproveitar o seu tempo de vida. E a partir daquele momento ele começou a se atentar para coisas básicas, essenciais, que é contemplar o belo, contemplar a natureza, contemplar os amigos, viver bons momentos e parar de ficar arrumando tanta confusão aí ao longo da vida. Então eu acho que essa história ilustra bem esse aspecto e distorce um pouquinho essa visão tão ruim que se tem de câncer. Não estou falando que eu quero que as pessoas tenham uma visão positiva a respeito da doença, não, mas sim. Analisando por essa ótica, talvez a doença tenha despertado nele a vontade de viver, ele passou a encarar a vida propriamente dita de uma outra maneira. Eu acho que essa mensagem ilustra bem esse aspecto e a gente precisa entender essa questão dos ciclos como sendo algo natural e que a gente possa viver bem esse momento dentro desse ciclo, vivendo da melhor maneira possível, de acordo com as suas preferências, de acordo com aquilo que te faz muito feliz. A gente tem muita coisa para conversar ainda, mas eu acho que dentro desse propósito que a gente trouxe aqui hoje, nesse primeiro dia de uma nova jornada, de uma nova etapa, que a gente decidiu seguir junto, eu queria te agradecer demais. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Eu não quero me emocionar, mas eu vou me emocionar. Obrigado mesmo, viu? Mano, você é um grande amigo. Estamos juntos aí. Chega, corta isso aí, pelo amor de Deus.